Para você que se conecta no YouTube, estamos de volta com mais um vídeo do seu canal Motovlog. Realidade extrema, porque aqui o papo é real. Pessoal, hoje eu venho com um assunto um pouco chatinho, mas é um assunto bem importante aí para o nosso dia a dia. A gente está construindo esse canal em conjunto com você para ver se coletivamente, discutindo nossas ideias, a gente pode aí construir um país mais justo e mais decente para todos nós. Então, o assunto que eu trago para conversar com vocês hoje é muito importante e define de 2 em 2 anos, não para nós aqui do Distrito Federal, porque a gente só tem eleição de 4 em 4 anos, mas para a maioria de vocês aí pelo Brasil afora, de 2 em 2 anos define o rumo das nossas vidas, que são as eleições. De 2 anos em 2 anos as eleições municipais, e nos próximos 2 anos seguintes as eleições presidenciais ou gerais, que é quando a gente elege os nossos governadores, o presidente da República, os nossos senadores, deputados estaduais e federais. Mas o assunto em questão não é exatamente a eleição, mas sim o sistema eletrônico de votação que a gente usa para escolher os nossos representantes. Os nossos e as nossas representantes, né? Pois bem, o que é que eu quero conversar com vocês então sobre esse voto eletrônico? Não sei se vocês estão sabendo, mas há algum tempo atrás, especificamente em 2009, foi aprovada uma lei no Congresso Nacional que obriga a Justiça Eleitoral a implementar o voto impresso nas nossas urnas. E por que isso foi aprovado? Para que a gente possa realmente ter a garantia de que o voto eletrônico que está sendo armazenado na urna e posteriormente computado e totalizado nos nossos sistemas de totalização possam bater e a gente tenha a condição de conferir o voto eletrônico com o voto físico. Então, para ficar mais barato essa auditoria, ficar mais barata, né, a auditoria, para permitir que a gente tenha um dispositivo de recontagem real, físico, um dispositivo que exista, que o olho da pessoa, o olho nu, os nossos olhos possam devidamente enxergar, e não sistemas de computador, enfim, sistemas que a gente desenvolve aí para fazer análise desses processos eletrônicos. Então, por isso essa lei foi aprovada, para permitir que a gente consiga fazer uma recontagem dos votos, caso haja alguma dúvida no resultado final. Pois bem, a lei foi aprovada no Congresso, foi sancionada pelo presidente Lula. Na época ele era o presidente da República e sancionou essa nova
legislação, essa nova exigência aí para a Justiça Eleitoral cumprir. Houve uma série de tentativas de pedir que o presidente Lula vetasse esse dispositivo. O presidente, na época, sabiamente, entendendo que é um dispositivo importante, não vetou, inclusive porque foi um processo bastante debatido no Congresso Nacional, várias audiências públicas, tanto na Câmara quanto no Senado, e aprovação em massa de todas as bancadas, principalmente do Partido dos Trabalhadores, que é o partido do presidente Lula. Então existia lá naquela época uma corrente forte para que esse voto impresso fosse aprovado, e foi. Então, naquele momento, só a Justiça Eleitoral era contra esse processo, alegando que ia causar mais insegurança e que ia ter que gastar muito mais dinheiro, enfim. Na minha opinião, eram justificativas não tão válidas. E exatamente por isso o Congresso entendeu que era importante e aprovou o projeto, que foi transformado em lei após a sanção do presidente Lula. Nesse mesmo caminho de se permitir a auditoria dos votos, dos processos de voto em vários países, o Supremo Tribunal Federal da Alemanha obrigou a Corte Eleitoral alemã a usar no sistema deles, lá na Alemanha, uma impressão do voto para que lá também pudesse ser recontado. E lá o Supremo Tribunal Alemão, a Suprema Corte, eu estou falando do Supremo Tribunal Federal, deu um ultimato para a Corte Eleitoral americana, a alemã, desculpa, Corte Alemã, para que eles ou usavam o voto impresso para dar garantia aos eleitores de que o voto deles estava sendo computado da maneira correta e se tivesse uma condição de recontagem, ou então a Suprema Corte, a Suprema Corte Eleitoral da Alemanha teria que deixar de usar o voto eletrônico lá com uma alegação de insegurança no processo. Outros países no mundo, países de primeiro mundo, que têm capacidade tecnológica para implementar um voto eletrônico decente, seguiram o mesmo caminho. Eles usam o voto eletrônico, mas permitem a impressão do voto para que se possa recontar isso em caso de dúvida no resultado final. Os únicos dois países no mundo que ainda estavam nessa linha de não imprimir o voto, de usar sistemas eletrônicos de votação de primeira geração, ou seja, que não imprimem o voto, que não tem uma impressão física do voto, e que mesmo alegando que são sistemas seguros e que tem toda a garantia de segurança, de integridade, enfim, todo esse papo que a gente já ouve aí, Brasil e Índia ainda usam esse sistema de voto eletrônico sem voto impresso. E aí, para nossa grande surpresa, pelo menos para minha grande surpresa, essa semana foi anunciado que a Suprema Corte da Índia, o Supremo Tribunal Federal da Índia, assim como o nosso STF aqui no Brasil, né? A Suprema Corte Federal da Índia também aprovou uma decisão que obriga a Justiça Eleitoral indiana
a usar o voto impresso nas suas urnas. Agora, por obrigação legal, a Justiça Eleitoral da Índia vai ter que implementar o voto impresso em suas urnas. E aí vai ter que passar por uma outra geração de urnas, que vai tornar o sistema com certeza muito mais seguro e com muito mais facilidade de auditoria. Pois bem, eu quero que vocês saibam, por acaso eu trabalho nessa área, já estou há algum tempo acompanhando esse processo. Eu quero que vocês saibam que a nossa justiça eleitoral está na contramão disso. Não aceita de jeito nenhum voto impresso. E a nossa Suprema Corte Federal, ou seja, o nosso STF, vai na mesma linha da Justiça Eleitoral. E por que eu falo isso? Porque após a aprovação dessa lei, após a sanção pelo presidente Lula da lei do voto impresso, de uma mini reforma eleitoral que contém nela lá um artigo que obriga a impressão do voto. Após a sanção desse projeto, a Justiça Eleitoral conseguiu convencer a Procuradoria-Geral da República, a PGR, a entrar com uma ação direta de constitucionalidade no Supremo para impedir que essa lei venha a valer em 2014, já nas eleições do ano que vem. E apesar do Supremo ainda não ter votado o mérito disso, o nosso Supremo deferiu o pedido da PGR, impetrando uma medida cautelar, uma liminar, que suspende o voto impresso. Ou seja, a nossa Suprema Corte, que por acaso não é tão isenta quanto a Suprema Corte dos outros países, porque afinal temos ministros do STF que atuam no TSE também. A gente tem ministros nas duas cortes e acaba não tendo a Corte Suprema brasileira acaba não tendo a autonomia que precisa para julgar os fatos relacionados ao processo eleitoral. Enfim, é claro que a gente tem que respeitar a decisão do nosso Supremo, a nossa Suprema Corte. E se existe uma decisão de não usar o voto impresso em 2014, é óbvio que a gente não deve usar. E a Justiça Eleitoral não quer usar. Então, a gente espera que no julgamento do mérito dessa questão, parece que logo depois que a Índia anunciou que vai julgar esse processo, a nossa Suprema Corte também anunciou que vai analisar o mérito da questão. Eu acredito que nos próximos dias ou nas próximas semanas a gente já tenha esse processo na pauta de votações do Supremo, e a gente espera que nossos ministros tenham uma consciência de analisar essa questão com carinho, perceber que o Brasil é o único país no mundo que ainda está atrasado nesse processo. Por mais que a nossa Justiça Eleitoral diga que o nosso sistema eletrônico de votação é o mais avançado do mundo, é o mais seguro do mundo, é o mais ligeiro do mundo, a gente tem que entender que o processo de auditoria do nosso sistema tem que ser feito pelo eleitor. O sistema é feito para o eleitor e a auditoria tem que ser feita pelo eleitor. Não adianta a gente fazer auditoria só com empresas especializadas ou com partidos gastando fortunas do nosso dinheiro, inclusive, para fazer essa fiscalização,
E o eleitor nunca vai ter certeza se essa fiscalização é correta ou não. Vai sempre ter que estar confiando em alguém. E o voto impresso, simplisticamente falando, a gente tem uma série de argumentos para defender o voto impresso, mas da maneira mais simplificada, é o único jeito que o eleitor tem de auditar o seu próprio voto. Ele vai ver o voto dele, ele vai ver que ele votou lá na urna e o voto que foi impresso no papelzinho é o voto que ele digitou na urna. Então isso dá uma garantia assim gigantesca de que o voto dele vai ser computado da maneira correta. Como a gente faz nos bancos, quando você vai fazer um depósito, um saque, alguma transferência, enfim. Você recebe um papelzinho ali que comprova que aquela sua operação está correta. E se em algum momento alguém disser que não está, você tem um comprovante para... No caso do banco, você tem o comprovante para provar que a sua operação foi feita daquele jeito. É óbvio que no caso do voto a gente não vai ficar com o comprovante, a gente só vai ver esse comprovante. Ele vai ficar de posse da Justiça Eleitoral. Mas se amanhã ou depois você quiser comprovar isso, você vai lá e pede uma recontagem e você consegue ver que a urna computou os votos e você reconta com o voto físico e consegue chegar ao resultado correto ou fazer uma auditoria correta. Então o recado que a gente tinha para dar hoje era sobre isso. Depois eu vou gravar um outro vídeo com mais detalhes. E eu vou deixar aí um linkzinho na descrição do vídeo com um abaixo-assinado sugerindo aos nossos ministros do Supremo que analisem a situação com os argumentos que a gente tem para evitar que a gente não tenha voto impresso na eleição do ano que vem. Se eliminar cair, ano que vem eleição com voto impresso. Se o mérito for favorável ao texto inicial da ADIM, ano que vem a gente volta a ter eleições sem o voto impresso e volta a ser o único país do mundo que ainda tem atraso no processo eletrônico de votação. Então era isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado aí pela companhia, pela paciência. Não esqueçam aí de clicar em gostei se gostaram do vídeo, compartilhem e inscrevam-se aí no nosso canal. A gente se vê no próximo vídeo. Canal Motovlog Realidade Extrema, porque aqui o papo é real. Tchau, tchau.